Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, o nosso boletim que monitora o mercado do boi gordo. Nosso convidado hoje é Felipe Fabre, da Scott Consultoria, já está aqui com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajudar a tirar dúvidas e a entender um pouquinho mais desse mercado. Tivemos aí uma boa novidade ontem com um anúncio, né, de novas plantas frigoríficas habilitadas aí para exportar para a China. Só de bovinos temos algo em torno aí de 24 frigoríficos novos, unidades novas podendo fazer essa exportação. E óbvio que a gente quer entender o dia seguinte, né? O que isso trouxe de consequência para o mercado? Será que já de alguma forma mudou a perspectiva ou a expectativa em relação a preços, em relação à oferta de animais? Enfim, vamos perguntar tudo isso para o Felipe, que também já está com as contas feitas aí para o confinamento de primeiro giro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Vamos começar nessa análise do dia seguinte ao anúncio, Felipe. O que aconteceu? Tivemos já algum impacto no mercado? Enfim, como é que as regiões que agora têm habilitações novas aí reagiram em termos de precificação? Olá, Alex. Olá a todos que estão nos acompanhando. Obrigado em nome de toda a Scott Consultoria aqui pelo convite para poder estar conversando com vocês nessa manhã. E, Alex, o mercado ele não chegou a demonstrar ainda sinais positivos com relação a esse anúncio, além da questão do mercado futuro. O físico não repercutiu da mesma forma, ainda não chegou a absorver essa questão, não está enxergando um viés de alta. Aquela morosidade e pressão baixista que nós vínhamos trabalhando nesse mês de março, ao longo de fevereiro e março, ele não mudou, tá? Em São Paulo, as referências permaneceram estáveis. Nas praças onde houve maior concentração com relação às novas plantas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o viés foi também de estabilidade à queda com relação às cotações. E o motivo disso, Alex, é que a gente ainda tem que esperar um pouco até que as indústrias acabem tomando posição. Não é do dia para a noite que esse processo vai passar a fazer parte do operacional das indústrias, tá? Então, boa Até parte dessas que foram habilitadas ainda não começaram a comprar o boi China, por exemplo, não estão ávidas no mercado, e o momento aqui no mercado brasileiro tem sido de uma oferta robusta, principalmente com as fêmeas chegando aí às escalas de abate Brasil afora. até por conta das próprias escalas que seguem alongadas, né, Felipe? Quando a gente olha aqui para São Paulo, Alex, tem indústrias já com escalas programadas para o começo de abril. A gente está entrando agora num período de segunda quinzena de mês também. Estamos no bico do final da primeira quinzena, né? Então, a indústria, ela, pensando no mercado doméstico, tira um pouco o pé da questão do acelerador. Então, a gente não viu essa movimentação altista que houve no mercado futuro refletindo no mercado físico. O mercado físico ainda tem trabalhado pressionado com relação às cotações para baixo, a grosso modo, no Brasil inteiro, tá, Alex? É, Algumas mas praças com estabilidade, outras com quedas, enfim. a própria B3, depois de trabalhar aí do lado positivo da tabela, nesse momento já recua, né, Felipe? Vamos então colocar as cartas na mesa e entender o real impacto, ou pelo menos as expectativas que essa abertura de novos frigoríficos pode trazer para a realidade, né, das negociações, Felipe. Você estava me dizendo que temos aí um dilema. Apesar de ser uma boa iniciativa, estamos oferecendo para a China um leque maior de fornecedores. O que significa isso na prática, Felipe? Bom, Alex, na nossa visão, num curto prazo, isso levaria o quê? Uma maior movimentação de compradores pela boiada para atender ao mercado China. Então, a gente poderia ver um ágio entre o boi China e o boi comum se alongando num primeiro momento em algumas regiões, porque você tem mais compradores buscando por aquele padrão de animal que a China exige, né? Que é o bovino com até quatro dentes incisivos. Então, a gente pode ter
num primeiro momento, essa movimentação dessas indústrias recém-habilitadas disputando um pouco mais com as indústrias que já operavam para este mercado, né? Então acaba significando para essas indústrias uma possibilidade de margens um pouco mais interessantes, pensando naquelas que trabalham só com o mercado interno, abre-se aí um leque interessante, elas podem vir um pouco mais ávidas por essas boiadas num primeiro momento. Quando a gente pega para olhar para um horizonte um pouco mais longo, a gente tem que analisar o fator de que a China hoje ela não paga mais o que ela pagava pela carne bovina brasileira há 2 anos atrás. Em 2022, o preço médio da carne bovina exportada para o mercado chinês girou na casa de 6.600 mil dólares a tonelada. Hoje a gente trabalha com uma faixa de preço médio na casa de 4.400, mas ainda cumpre em bom volume. Então, para a China, pensando em volume, pensando em preços menores, quanto maior for o número de fornecedores, quanto maior for a possibilidade de negociar com as indústrias aqui no Brasil, pensando na aquisição da matéria-prima, melhor tende a ser, mantenha a questão da expectativa de preços ainda pressionados para baixo, né, com relação à exportação de carne bovina para o país, e isso tende, em um médio prazo, em um horizonte um pouco mais longo, a diminuir o apetite dos compradores com relação a essas boiadas, e aí o ágio pode voltar a estreitar, a gente pode deixar de ter esse cenário entre boi China e boi comum, já está sendo mais usual a gente ver esse estreitamento, né? Há 2, 3 anos atrás, o ágio chegava a 20, 30 reais. Hoje, o China está virando já, digamos assim, um novo normal dentro do padrão para aquisição das indústrias. Então, é algo a se acompanhar dentro dos próximos meses. Pois é, será que estamos decretando aí o fim do ágio do chamado boi China, Felipe? Olha, Alex, pode ser e eu gosto de ver pelo lado do copo meio cheio. É algo benéfico porque a exigência da China, pensando na questão sanitária, na questão de padrão, segue para a boiada de até 4 dentes, para os bovinos mais jovens com até 4 dentes, então 30 meses aí de idade. E isso exige do produtor um certo nível de tecnificação ou um avanço com relação à estrutura produtiva que nós assistimos ao longo desses 5 anos e a sua manutenção para esse atendimento, pensando do lado da indústria, na questão de volumes a serem exportados para o mercado chinês. Então, nos coloca aí num patamar onde o ágio ele pode passar a deixar de existir ou estreitar, e a gente pode passar a assistir cada vez mais um deságio, uma penalização por aquilo que não der China. Aqui em São Paulo a gente já tem visto isso, as indústrias comprando lotes voltados ao mercado chinês, com o ágio pré-estabelecido, e quando algum bovino dentro do lote não se enquadra naquele padrão, há um deságio aí da casa de 20 a 15 reais com relação aos demais animais que estão no lote. Então, isso vai ser uma dinâmica de mercado que muda a partir de agora na nossa percepção. Claro, não num curto prazo, mas para um médio prazo deve passar a ser algo dentro do novo normal nesse conceito. É interessante isso que você está falando, que hoje o boi China o boi comum é a referência e você paga um ágio pelas características aí do boi China. Só que o que você está contando é que o boi China vai virar o boi comum de hoje e o boi comum passa a ter a expectativa de ter deságio aí, desconto se ele não cumprir o padrão aí estabelecido para a China. É ao contrário então, Felipe? Alex, pensando nas praças de referência, nas praças onde há maior concentração de plantas com exportação à China, é uma tendência que a gente enxerga, tá? Eu não posso generalizar porque a gente ainda vai ter muita unidade fazendo mercado interno, vai ter uma situação onde a Entendi. boa parte da nossa produção ainda fica por aqui. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Mas pensando nessas praças onde o mercado chinês passa a ter uma maior concentração dentro das indústrias para exportação, a gente acredita que é uma tendência, sim, que venha a acontecer aqui em São Paulo. Isso nas indústrias que fazem exportação para o mercado chinês
é uma prática que acaba sendo corriqueira, então a tendência é que isso possa sim acontecer nos próximos anos. Muito bem. Agora, você citou aí do perfil de compra, né? A característica desse boi que a China, desse animal que a China quer. É animal jovem, no máximo 4 dentes, enfim, tem ali a característica especificada. A gente tem esse animal sendo produzido ao longo de todo o ano, ou essa é uma característica de animal de confinamento, ou seja, o forte da produção fica para o segundo semestre, Felipe? Não, Alex, a gente tem, tá? A gente vê hoje até as exportações estão com um ritmo muito acelerado nesse começo de 2024, com a China dominando em termos de volume o que está sendo comprado, né? Então, a oferta desses bovinos ela existe, e aí um destaque que a gente tem que dar é que a gente fala muito do boi China, mas tem também a questão de novilha. E aí, olhando para primeiro semestre, as fêmeas elas podem a ter um peso maior na questão do primeiro semestre, que é um momento de maior descarte, é um momento onde, em uma fase de baixa, como nós estamos passando na pecuária brasileira, pode haver um estímulo ao descarte de fêmeas mais novas, que não emprenharam aí no meio do processo de subestação do ano anterior, e isso vem para abastecer a indústria. O confinamento, ele dá uma questão de acabamento um pouco melhor, mas a produção desse tipo de bovina, ela ocorre tanto em pastagem, quanto em sistemas de confinamento, e a diferença que a gente acaba tendo é o tempo de produção, né, o tempo da terminação dentro de cada um dos modelos produtivos. É, bem lembrado. A gente está falando de animal jovem e não de boi, né, necessariamente, né, Felipe? Exato. Tendo ali aquelas características de um animal jovem, ele pode ser exportado e a novilha aí faz parte desse processo. Nesse momento em que a gente está tendo aí uma oferta maior de fêmeas no mercado, é até um fator interessante, né, para enxugar esse mercado aí. É um ponto que a gente tem que seguir analisando, porque nesse começo de ano, os abates de fêmeas, eles estão sendo, na nossa percepção, até mais acelerados do que nós esperávamos que viessem para esse começo de 2024. E aí, a gente ainda tem que consolidar os dados, analisar o que vai vir de informação, mas não me assustaria se os dados referentes ao abate de novilhas nesse primeiro trimestre viessem acima do que foi o primeiro trimestre de 2023, puxado por essa questão da própria exportação para o mercado chinês, e agora, olhando para o segundo trimestre, houvesse um avanço ainda maior com relação à demanda por essa categoria, em meio a esse desestímulo da cria que a gente está tendo. E aí fica o pecuarista, né, a questão de analisar o que é melhor ele fazer. Levar essa fêmea a uma engorda agora para entregar à indústria frigorífica, ou tentar mantê-la dentro do seu rebanho, pensando numa estação reprodutiva no segundo semestre para a produção de bezerro mais adiante, né? Então, é um outro fato também que o produtor vai ter que analisar dentro dos próximos meses com essa entrada dessas indústrias, talvez um pouco mais ávidas com relação ao boi China nesse primeiro momento. E aí o boi China a gente estende a questão à própria novilha aí dentro do quadro do segundo trimestre. Bom, mas tudo isso a gente está falando numa condição de ciclo de preços baixos, né, Felipe? Quando mudar esse ciclo, a dinâmica pode ser outra? Pode ser, Alex, até porque a gente tem a questão da matéria-prima, que é a questão do boi gordo diminuindo, o preço vai precisar subir e ser repassado ao comprador chinês, pensando na carne bovina ser exportada, mas aí vai depender muito do que a China vai pagar, das negociações, dessa questão que a gente acabou de ponderar, dessa entrada de mais fornecedores, talvez num momento de fase de alta, não trazendo a uma disparada de preços à exportação, como a gente viu ali em 2022. Em Então, tem relação, muitas variáveis. em relação aos outros países, né? Pode ser que o E, preço suba, mas suba de forma coletiva, né? exato, exato. Porque a gente tem um cenário que na fase de alta a gente pode ter não só o Brasil, mas outros grandes fornecedores no mercado internacional trabalhando com preços firmes dentro dos seus países, e aí a exportação desses países também requerendo um aumento com relação a preços no mercado internacional, que pode refletir positivamente no mercado brasileiro. Então, tem alguns fatores que devem ser analisados, mas a gente enxerga hoje a China muito mais como um cliente que demande volume e não mais preço, como demandou há alguns anos atrás.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui no nosso chat do YouTube, da Letícia Guimarães, aliás. Ela quer saber se essas novas habilitações, de alguma forma, elas pesam positivamente aí para atrair novos compradores. E ela coloca aqui Coreia e o Japão. Será que eles passam a olhar com melhores olhos aí para o Brasil, com a China liberando geral aí, abrindo mais plantas para exportação? Alex, é um namoro que a gente está tendo, acho que desde 2022 para 2023, a virada de ano ali, a questão de Japão e Coreia do Sul, são mercados que há expectativa para que a gente tenha a abertura de plantas, a habilitação para exportação ao longo dessa temporada de 2024. Não diria que a habilitação de China venha a trazer uma movimentação desses países, mas sim outros fatores no mercado internacional, como, por exemplo, quando a gente olha para os Estados Unidos, que são importantes fornecedores de carne para Japão e Coreia do Sul, pensando em exportação, os Estados Unidos hoje vive um cenário onde o preço da carne disparou, os estoques de carne no país estão em queda e o rebanho por lá é o menor da história. Então, dificilmente os Estados Unidos, ao longo de 2024, venha com um volume para atender com facilidade a esses mercados, e isso sim pode trazer, na nossa visão, um melhor patamar, pensando assim, na visão desses dois mercados, para o mercado brasileiro, um patamar para a abertura desses mercados ao longo da temporada. Mas essa habilitação de China, num primeiro momento, não deve ressabiar em nada com relação a essa movimentação, e aí o que deve acabar ditando mais é a necessidade de compra desses países com relação à carne bovina. Muito bem. Só para lembrar, o chat está aberto para perguntas. Quem quiser tirar suas dúvidas, enfim, fazer suas perguntas, fique à vontade. Aliás, você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. Nossa meta, eu já venho dizendo isso já faz tempo, é buscar os 100 mil inscritos. Estamos perto disso e a gente conta com o seu apoio. E, obviamente, o seu like aí, o seu joinha, para ajudar a gente a distribuir melhor as informações. Bom, Felipe, mas vamos lá. Vamos para a segunda parte da nossa conversa, que é a questão do confinamento, de entender como vai ser a oferta pós safra aqui no Brasil, né? E você estava me contando que aí na Scott vocês já começaram a fazer as contas do primeiro giro. O que temos de novidade nesse sentido, Felipe? É isso aí, Alex. Até preparando já os motores, pensando na Scott Consultoria, a gente sai com o Confina Brasil pelo quinto ano, agora em 2024, e para entender um pouquinho já desse cenário, a gente traça algumas contas, vê alguns panoramas com relação ao confinamento, para a gente poder também conversar com os nossos amigos produtores a respeito das tendências e expectativas. Hoje, olhando para o cenário que a gente tem, pensando em uma boiada sendo adquirida agora, um boi magro para entrar no sistema de confinamento aqui em São Paulo, para ser terminado ao longo de 90 dias aí, saindo ali no começo de julho, e com os preços que a gente tem na B3, no fechamento de ontem no caso, tá? O resultado para a operação seria de algo próximo dos R$ 93 por cabeça, tá? Esse seria o nosso resultado para o confinamento, olhando para essa temporada de primeiro giro, começa agora em meados de abril e vai até ali o finalzinho de maio, meados de junho. Positivo, R$ 93 de lucro aí, produtor. Isso, exatamente, um cenário de R$ 93 de lucro, considerando, é claro, o preço na B3, não estamos falando aqui de nenhuma negociação pensando em bovino com ágio ou algo nesse sentido, a gente sabe que tem negócios aí entre produtores e as indústrias que acabam beneficiando a entrega em volume no meio do processo, enfim. Nesse contexto que a gente tem hoje, pensando nessa utilização de ferramenta de trava ou no cenário que a gente tem de preços futuros, com o preço do boi magro que nós temos atualmente de R$ 2.950, é um preço parelho praticamente ao do ano passado com relação a preços, né? A gente falava no ano passado de 3.200 a 3.100, não veio com uma queda tão expressiva, mas com os custos da alimentação sendo um diferencial nessa temporada. A diária, na nossa percepção, pensando em operacional mais nutricional, está girando na casa de R$ 15 por dia no sistema de confinamento. E aí a gente teria esse resultado na casa dos R$ 93. É um resultado, na nossa percepção, favorável, apesar de menor do que no ano passado,
A gente não pode esquecer que 2020 e 2021 foram 2 anos onde os resultados eles vieram no negativo. 2022, para quem não trabalha, 2023, perdão, para quem não trabalhou com trava de preço, o resultado também veio no negativo. Para quem deixou só para o físico, foi um ano apertado, mas nesse mesmo modelo de conta que eu apresentei, ano passado a gente tinha um resultado de R$ 220 por cabeça, tá? É. Ou seja, não é o melhor dos resultados, mas também não é negativo, ele não vai estar no prejuízo aí. Agora, você lembrou que é em função do custo, de um menor custo, mas em função da dieta também, então, Felipe. Redução da Exato. dieta. Principalmente, tá, Alex? A gente pega a reposição boi magro, ele caiu cerca de 14% em 12 meses, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria. E quando a gente olha para alguns insumos, tá? O milho, por exemplo, caiu 30%, o farelo de algodão 30%. Isso tudo que eu estou trazendo de referência, São Paulo, não estou olhando para Centro-Oeste. Então, farelo de soja também na casa de 26% de queda. Então, os insumos eles caíram numa toada maior do que a queda no preço da reposição. A reposição cedeu também, mas o preço do boi gordo caiu mais do que o preço da reposição. Então, quem está vindo aí para compensar essa questão do balanço do custo de produção é a alimentação nessa temporada de 2024, na nossa percepção. E é claro, aqui eu estou trazendo um modelo com uma média de preços. A gente sabe que cada região e até mesmo cada negociação pode promover preços abaixo desses que eu estou trazendo de referência, mas hoje, com esse cenário, o confinador, olhando para o mercado futuro, com as referências que tem, que não são das melhores opções, se a gente for parar para analisar, já houveram momentos mais favoráveis para se fechar uma trava de preços hoje na B3, né? É um resultado ainda interessante para o primeiro giro de confinamento, e aí pode servir como uma estratégia para aquele produtor que trabalha com o sistema de pastagem aliviar a carga de bovinos dentro da sua propriedade e comprar bezerrada um pouco mais em conta nesse momento. A gente está entrando no mês de abril e maio, que é quando a gente chama no mercado da safra de bezerros. E isso tende a trazer preços um pouco mais frágeis com relação a essas categorias. E pro recriador invernista que trabalha com o sistema de produção a pasto, olhar para o confinamento como uma estratégia para aliviar a pastagem e colocar a bezerrada nesse momento dentro da propriedade pode ser interessante. Mas a relação de troca ainda está favorável, Felipe? Ela ainda vem favorável, viu, Alex? A gente está trabalhando com uma relação de troca praticamente na mesma toada do que foi o final do ano passado. Para se ter uma ideia, a gente fala hoje de quase 2 bezerros para cada boi gordo negociado. Então é uma relação de troca que ela ainda vem elevada. Ela deve passar, tá? Na nossa percepção, essa relação de troca ela não deve permanecer assim ao longo de 2024, mas nesse começo de ano ela ainda vem favorável para o recriador invernista. Muito bom. Bom, conversa boa, a gente não vê o tempo passar, enfim, muitas informações importantes e principalmente orientações aí para você prestar atenção, se planejar, entender o que vem pela frente, trazidas pelo Felipe Fabbri lá da Scott Consultoria. Fabbri, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente e volte sempre, meu amigo. Alex, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e eu deixo só aqui para os nossos amigos o convite para acessarem confinamentoerecria.com.br para ver um pouco mais a respeito do evento da Scott que acontece agora em abril, pegando toda essa temática, tudo isso que nós comentamos aqui, a gente vai puxar ali em 4 dias de muito conhecimento para todo mundo. Muito bem. Como é que é o site? Fala de novo, Felipe. É confinamentoerecria.com.br. confinamentoerecria.com.br, vai lá dar uma olhada e, obviamente, participe aí desse evento, principalmente você que está se preparando e se programando aí para entender um pouco mais do mercado. Obrigado, Felipe. Abraço, até a próxima. Um abraço, Alex, até a próxima. Tá aí, Felipe Fabbri, Scott Consultoria aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo e principalmente o dia seguinte aí ao anúncio da liberação de 38 plantas frigoríficas para exportar para a China. Dessas 38, pelo menos 24 são plantas que produzem carne bovina.
Por enquanto, a gente não teve uma mudança e nem dava para esperar uma mudança tão rápida assim nos preços, mas o Felipe acha que a gente vai ter um impacto momentâneo por conta de uma disputa desses novos frigoríficos pelos mesmos animais ali nas regiões onde já existem frigoríficos habilitados, mas que num segundo momento a tendência é de que o chamado boi China, ou aquele ágio que se paga pelo boi China, acabe ficando para trás. Isso porque, com a possibilidade da China ter mais fornecedores, é pouco provável que ela vá aumentar o preço pago aí pela arroba, e com isso o boi China acaba virando aí uma referência de preços pela qualidade, pelo perfil de abate daquele animal, e na expectativa do Felipe Fabre lá da Scott Consultoria, a gente pode ver o boi comum sofrendo deságio. É um cenário a ser construído daqui para frente que a gente precisa ficar atento aí a essa possibilidade. Muito bem, vamos ver o que pode acontecer lá, o que está acontecendo, na verdade, lá na B3. Nesse momento, o mercado futuro lá na B3 está no vermelho. A gente tem março fechando, trabalhando, na verdade, o mercado ainda está em andamento, a R$ 233,00, queda de 0,49%. O abril, R$ 229,45, queda de 0,99%. O maio, R$ 228,85, queda de 0,5%. E o junho, R$ 229,85, queda de 0,41%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 233,15, uma queda de 0,3%. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.